mensagem, a gente sempre pergunta se tem alguém pela primeira vez na casa. Tudo bem? Seja bem-vindo. Você é a? Paula, irmã dela, né? Então, da Cláudia, seja bem-vinda. Espero que você tenha gostado do estudo aí, como a gente gostou também. Seja bem-vindo. Então, como a gente sempre faz, nós apresentamos a casa rapidamente. Hoje é dia 22 de janeiro de 2026. Estamos iniciando a nossa segunda reunião pública do ano. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Em seguida já vou apresentar vocês, mas antes eu quero fazer uma breve apresentação da nossa casa. Nós somos do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor. Estamos na rua Pedro Américo, número 311, Catete, Rio de Janeiro. Nossa reunião pública sempre se inicia às 19 horas. Temos também estudo do Evangelho, que é híbrido, às 17h30, toda terça-feira, e 18h30 nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Essas são as atividades no momento presenciais da nossa casa. Estão todos convidados a participar. Nós temos duas ações sociais importantes também, que é o Ombro Amigo, o projeto Ombro Amigo. Nesse projeto nós temos aproximadamente 150 famílias cadastradas e mensalmente nós entregamos cestas básicas dessas famílias. E nós fazemos um acompanhamento social com elas, para que a gente possa tentar contribuir também para a melhoria geral do bem-estar e da qualidade de vida. Então nós temos chamamos de anamnese social. Nós solicitamos que essas pessoas apresentem a nós comprovantes de vacinação dos seus filhos, de matrícula da escola, fazemos campanhas inclusive para ter material escolar e outras coisas mais, entregamos alimentos, entregamos também itens de higiene, itens de vestuário e utensílios do lar. Significando dizer que quem quiser fazer doação, venha aqui, traga o que você quiser, o que você puder, tudo que você pensar que de repente já não é mais útil, vai ser útil para uma família, contando que esteja em boas condições, né? E nós fazemos essa entrega. Nós temos também dentro desse projeto, um outro projeto muito importante, que é o de empregabilidade. Nós temos um grupo de pessoas hoje que faz um contato com instituições que estejam cadastrando pessoas. Nós temos uma amiga, uma companheira de aqui de trabalho, que trabalha no PROCON, então ela consegue nos trazer essas informações e a gente já conseguiu, inclusive, direcionar vários, jovens aprendizes, pessoas que estão realmente querendo, e também emprego, né? Pais de família, pessoas que estejam desempregadas. Se vocês souberem de alguém, pode encaminhar para a gente, nós vamos certamente fazer o direcionamento. Temos também o projeto Amparo Franciscano, que também precisa de ajuda e doação. Nós caminhamos todas as terças-feiras pelas ruas, levando alimento para as pessoas em situação de rua, aquela situação de pobreza extrema, de vulnerabilidade social extrema, e nós levamos alimentos, levamos água, levamos calçados, levamos o que tivermos, ração para os animais, nós também levamos. E assim a gente tenta diminuir, minimizar um pouco a dor e o sofrimento dos irmãos. Essas são as nossas atividades. Nós temos também atividades doutrinárias. Temos o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita toda segunda-feira. O ESD é online das 19 às 20h30. Quem tiver interesse, a gente vai em breve iniciar uma nova turma, e então nós podemos colocar vocês. Temos o estudo do Evangelho do Livro dos Espíritos de terça-feira. Temos uma novidade, a partir de março, 4 de março, nós teremos o estudo sobre saúde e espiritualidade. Vai ser aqui na casa. Esse estudo vai ser feito de 18h30 às 19h30, e nós estamos todos convidados a participar. Nós estamos já divulgando nas nossas redes sociais. Tem que fazer uma entrevista, preencher uma inscrição, e o pré-requisito para esse estudo é ter feito o EST, porque é preciso que as pessoas tenham noção básica da doutrina espírita para poder encontrar conhecimento, capacidade de compreensão desse estudo, tá? Então nós temos também nas quintas-feiras, das 17h às 18h30, o estudo da vida e obra de Ivone, com a Denise Macedo. Ela vem toda quinta-feira aqui, menos as primeiras do mês, né? Da segunda a quinta-feira em diante, nós temos esse encontro, e vocês também estão convidados. Esse encontro também é híbrido. Se alguém tiver interesse, faz contato conosco, nós poderemos inserir no grupo de estudos. Esse pode entrar a qualquer tempo, porque nós vamos lendo as obras
e vamos ler todas as obras da Ivone. Então, se você chegar no meio do caminho, você pode pegar o livro, ler os capítulos anteriores e vai se inteirar do assunto que está sendo tratado naquele dia. Não tem problema nenhum. E temos também, aos domingos, das 19 às 20 horas, um encontro que nós fazemos nós estamos lendo toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual, coleção André Luiz. Nós estamos hoje no livro Evolução em Dois Mundos, e está sendo muito interessante. Se alguém tiver interesse também, da mesma forma, pode entrar e vai ler os capítulos anteriores, se inteira de tudo e continua conosco fazendo a leitura ao vivo. É um grupo de estudos, de leitura, não é um curso esse encontro. A gente pega o livro, abre e vai lendo parágrafo a parágrafo e conversando, comentando, contribuindo com a compreensão. Então estão todos convidados a participarem também desse estudo. Nós temos aqui o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, quem quiser fazer doações em verba, que é 39748-038, 1000 ao contrário 82. Nosso Instagram é Jeff Caridade e Amor. Procurem a gente lá nas redes, nos acompanhem também, lá a gente divulga todas as nossas obras. E antes de passar, de anunciar o nosso palestrante, eu vou dar a palavra para o Marçal, que ele vai fazer a preparação de ambiente com o capítulo 52 do livro Pão Nosso. Bom, gente, boa noite. Como o Alexandre falou, eu vou dar continuidade a esse livro, Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde o capítulo 52 fala de perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo, primeira carta aos Coríntios, versículo 10, capítulo 7. E aí, o que Emmanuel tem a nos falar sobre essa passagem? A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador enviado ao mundo, na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando, inadvertidamente, no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados, que se comunicam, e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa. E lembremos-nos todos de que no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Bom, uma vez lida essa passagem, meus amigos, vou pedir para todos nós, fecharmos os olhos, ir conectando com nós mesmos, deixar toda a aflição, todos os problemas lá fora. É um momento nosso para a espiritualidade. Então vamos aproveitar também e elevar a nossa mente a Deus, aos espíritos superiores, Allan Kardec, Francisco de Assis, para que nós possamos sentir a egrégora da casa de uma forma tão boa, onde nós possamos receber todas as bênçãos das aulas de hoje. E que, aproveitando, que abençoe também o nosso palestrante de hoje,
pelo estudo que ele preparou com tanto carinho para a gente hoje. E o fim, que nós possamos utilizar esse estudo para praticarmos na nossa vida cotidiana, principalmente quando aparecem aquelas dificuldades no caminho. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar os estudos de hoje, a palestra de hoje, dando graças a Deus. Obrigado, meu querido. Deixa eu então apresentar vocês rapidamente. Hoje quem vai falar para a gente é o André Pavan. Ele é membro lá do Seara Fraterna. O tema da palestra dele é a parábola do filho pródigo. E você tem até 8 horas, 8h05, 8h10, fica à vontade. André. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no GF. É uma alegria, né? Poder compartilhar um pouco do que eu estudei, da minha experiência, daquilo que eu me dediquei a trazer de conhecimento para vocês. E iniciando aí a nossa parábola do filho pródigo, que nada mais é a parábola sobre 2 filhos, não é um filho só. Então aqui a gente já tem a primeira questão para a gente se debruçar e ficar atento. A parábola não trata de um filho apenas, não é só aquele que vai para o mundo, mas aquele também que fica. Então a gente vai se debruçar e entender um pouco mais no contexto psicológico, no contexto terapêutico que Jesus quis trazer para a gente com essa parábola. Os livros utilizados foram a Parábolas Terapêuticas, né, de Alírio de Cerqueira Filho, e o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. O que é uma parábola? E aí, assim, é interessante a gente pensar, né? Para quem Jesus falava, naquele contexto, né, de mais de 2000 anos atrás. Pescadores, pessoas em situação de rua, trabalhadores rurais, pessoas também com estudo iam atrás de Jesus. Então ele tinha necessidade de falar palavras que fossem entendidas e interpretadas por todos. Então é um conjunto de figuras alegóricas, simbólicas que Jesus utilizava para poder trazer um aprendizado, um ensinamento para a vida deles, né? Então toda a parábola, na verdade, é, né, esse conjunto de simbologias, né, de palavras que ocultam, né, os significados reais do que querem dizer. Ou seja, das parábolas que se conhecem de Jesus são as mais ricas. E é bem interessante, né, dentro desse estudo que eu fiz, você começa a ouvir Haroldo, ouvir outros falando, e Haroldo então que se debruçou ao estudo da Bíblia em si, ele fala que não só Jesus, mas os judeus usam muito as parábolas para poder fazer. Então Jesus era judeu, né, conseguia fazer isso com uma maestria, com uma facilidade muito grande. E era Jesus, né, gente? E aí a gente começa. A parábola ela foi dividida em 3 fases, né? A gente vai começar aqui pela fase 1, que nada mais é a saída do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, ao bel prazer, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aqui a gente tem a fase 2, né, onde o filho ele cai em si. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores.
E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E aí a gente entra na fase 3, que já começa aqui a entrada do filho 2 em cena. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E disse-lhe: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe os bezerros cevados. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E aí a gente começa a destrinchar aqui, né, os elementos simbólicos que a parábola nos traz. O pai nada mais é a figura representativa de Deus, ou seja, e os dois filhos são a humanidade. O filho pródigo indo para a terra longínqua, né, que é essa representação de onde ele sai da casa do pai, representa a afronta às leis divinas, sobretudo a lei de amor, justiça e caridade, presentes na própria consciência, a casa do pai, pela má utilização do livre-arbítrio. E o filho pródigo, na segunda fase, representa a busca do sentido existencial, ou seja, né, a partir do retorno da casa do pai, ele retorna à prática das leis divinas. E o filho mais velho representa o processo de auto-engano, no qual a pessoa pensa que está cumprindo as leis divinas, mas não está. Ele está ali cercando a casa do pai, mas ele não adentra a casa do pai. E aí vocês vão perceber isso, né? Quando a gente fala da casa do pai, é a essência do que nós somos, né? Do que se encontra na nossa consciência, ou seja, as leis divinas gravadas em nossa consciência. E o pai representa Deus, nosso Criador. O que Jesus nos propõe com essa parábola? E aí é até interessante essa figura que eu trago, não sei se tem algum engenheiro ou alguém que trabalhe com obra ou conhecimento dessas coisas, eu tive esse ensinamento e registrou para sempre. Fio de prumo, né, que é muito utilizado para poder fazer medição se está equilibrado ou não, de que as coisas ali estão no prumo, digamos assim, né? E o fio de prumo é Deus, é a perfeição. E quando a gente se afasta desse fio de prumo, né, somos nós. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente se aproxime de Deus. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, né, mais equilibrado, mais sentido faz a nossa vida. Então, pelo nosso, né, por nós termos sido criados simples e ignorantes, a gente tem normalmente esse afastamento, mas cada um usa o seu caminho de uma forma para se aproximar de Deus. Cada um chega de uma maneira mais próximo de Deus. A questão 115 do Livro dos Espíritos diz, né,
entre os espíritos. Alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Muitos aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam reclamando, murmurando, por culpa sua. Permanecem afastados dessa perfeição de Deus, que, consequentemente, né, é a promessa nossa de felicidade. Então, a primeira ideia aqui é que a gente se aproxime mais de Deus por meio do quê? Por meio do conhecimento, do estudo, por meio do trabalho. Quais as causas dos desequilíbrios existenciais? Vejamos, essas causas, né, elas são identificadas nos dois filhos. E a gente tem aqui essas primeiras causas, que nada mais é, né, e aí eu vou até brincar aqui, né, gente, não é para deixar de comer, não é para deixar de perdão, aqui passou, aqui. Não é para deixar de comer. O sexo também, Haroldo já fala bem sobre isso, a energia do sexo, ela é para ser, né, colocada, mas tudo em demasia, tudo em excesso, né? Tudo é lícito, mas nem tudo em excesso, né, lhe convém, né, é permitido, né? Então, os excessos, eles trazem esses desequilíbrios, né? É a mesma coisa que essa é a questão do filho 1, né? A questão mais material, mais biológica. E o filho 2, né, ele traz essa questão de sentimentos, de orgulho, de vaidade, de inveja, de cobiça, egoísmo, vingança, ou seja, vários sentimentos que ficam muitas vezes enraizados em nós e a gente coloca isso de várias maneiras para fora, a gente extravasa isso, né? Todos esses sentimentos, né, eles, como a Lírio diz, alimenta esse nosso ego. Então, assim, até interessante, quando a gente está muito em desequilíbrio, a gente sente isso no nosso corpo e a gente vai ali tentando, de alguma forma, até amenizar. Ou você extravasa isso, né, com uma inveja, dando subsídios para isso, né? Você vai, né, cobiça, você faz o egoísmo, você vai lá, né? Então, mas a gente precisa tentar ter o equilíbrio e o controle desses sentimentos, dessas vontades instintivas, né, animais nossas de querer fazer tudo em excesso. Então a gente precisa, aqui a proposta é a gente encontrar esse equilíbrio se aproximando de Deus. O pai não poderia impedir o filho de ir para a terra longínqua, ou seja, o filho pródigo, né? Poderia. Então, assim, logicamente, na inteligência superior, estaria o pai não deixando o filho ir para a terra longínqua, estaria vetando o livre-arbítrio. Então, essa questão do livre-arbítrio fica ao crivo, à vontade de cada um de fazer o que bem, né, entende do seu conhecimento, daquilo que você quer fazer, de se alimentar mal, de dormir mal, de trabalhar em demasia, de alimentar a inveja, de alimentar a cobiça. Então, é de cada um. Cada um vai ao encontro disso porque quer, em razão dessa questão do livre-arbítrio, né? E aí a questão 120 do livro dos Espíritos fala pra gente, né? Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem. E ele fala, não pelo mal, mas pela fileira da ignorância. Todos, né, a questão 121 coloca, né? Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus criou os espíritos mal, criou os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão para o bem e para o mal. Os que são mal assim tornaram-se por sua vontade. Então, assim, Deus não vetou o filho.
mais novo, né, o filho da fase 1, aquele que sai pro mundo, ele não vetou ele deixou ele com o livre-arbítrio. E ele dividiu igualzinho lá, né, que a gente viu a fazenda pelos dois. Então cada um teve a sua parte. O que faz o filho pródigo, né, retornar aí à casa do pai? A ausência de sentido existencial, ou seja, a carência, o vazio, né, o abandono, quando ele vai apacentar porcos para aquela época, né, a gente entender aqui qual é o que a parábola quer dizer com isso. O judeu, que era extremamente, né, indesejável trabalhar com porcos. Então é um trabalho realmente assim, muito ruim. E aí assim, ele se isola. E o filho lá, ele sente fome, né? Quando ele fala que ele sente fome. Qual é a fome que ele sente? Não é a fome de comida só. É a fome também do aprendizado, daquilo que ele tem de ensinamento espiritual com o pai. Então assim, na casa do pai ele tinha tudo isso, ele tinha tanto material quanto bem espiritual, não faltava nada para ele, né? E ele se afasta, ele vai se distanciando da casa do pai, gera essa carência, né, que é intensa, e aí ele sente essa vontade de saciar a carência, né? De saciar a carência, de saciar a fome, né? De se sentir pertencido novamente. Então é quando a gente está no mundo e falta algo. Em que a gente está com um problema e não sabe como resolver. E quem a gente vai buscar para se socorrer? É Deus, Jesus. É os nossos amigos espirituais que a gente busca para tentar nos ajudar. Seja num problema de família, seja numa questão, por exemplo, material de jogo, que a pessoa, né, se envolveu em várias outras coisas. Enfim, são várias situações, e essas situações também nos levam como aprendizado, que nos faz nos aproximar de Deus. Alguém diz ao filho mais novo a real situação dele? Não. O filho mais novo, ele cai em si. O afastamento dele das leis divinas é um processo acontece ali um processo de autoconhecimento, de autoencontro, né? É um despertar consciencial, ou seja, né, ele passa a ser um ser consciente, ele passa a ter arrependimento consciencial, ou seja, ele começa a ter o dever consciencial, que é igual ao comportamento, ou seja, se eu sei que eu tenho um dever, eu passo a me comportar da forma como eu devo, né? E eu vou aprender, né? Vou trabalhar, vou estudar e vou melhorar. Então é esse momento em que a gente cai em si. E aí eu gosto muito de trazer essa reflexão, não sei se eu já trouxe aqui algumas outras vezes, mas assim, o chamado, né, quando a gente entende, quando a gente está deslocado, eu fui levar meu filho, né, para uma palestra, né, das crianças no Ceará, né, e no momento da música, no momento daquela harmonização e tudo mais, eu caí em mim, né, eu caí em si, eu entendi, falei, preciso disso. Eu me senti alimentado. Naquele momento eu falei, eu tenho que voltar. Eu tenho que frequentar mais a casa do pai. Eu tenho que me aproximar do pai. E aí, no estudo ali com os pais e tudo mais, veio que você, André, tinha vontade de se libertar. Eu falei, da bebida. Aí, nesse momento, né, em que eu caí em mim, eu fui compartilhando aquele momento e eu falei, preciso deixar de beber. Era o que eu queria. Já tinha feito tanto, igual o filho, né? O filho pródigo, né? Já tinha feito tanto, gastado tudo, se cansado, e ele chega e diz, eu preciso disso. É esse alimento que eu quero. Eu não quero mais esse alimento aqui para mim. Eu preciso
me encontrar com Deus, eu preciso desse alimento espiritual. E naquele momento eu me senti alimentado. Naquele momento Deus me acolheu, a espiritualidade me acolheu. Jesus estava ali comigo. Então esse é um momento que eu caí, né? E foi bonito, foi interessante, e eu gosto de compartilhar essa experiência com todos. É um momento único, né, esse chamamento. E assim, chorei bastante. E a gente entra na questão do filho mais velho. Será que esse filho mais velho que ficou com o pai é cumpridor das leis divinas? E o filho mais velho que estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, né? E ouviu a dança, né? E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E aí a gente volta aqui a questão, a casa do pai é a simbologia de comunhão com a essência divina e as leis divinas. O que é essa questão? E a gente vê que ele chega perto da casa do pai, mas ele não entra na casa do pai. A todo momento, nós estamos próximos da casa do pai, mas a gente não entra na casa do pai, porque ainda a gente está envolto naqueles sentimentos, orgulho, cobiça, inveja, vingança. Às vezes a gente está aqui dentro, mas a gente não está entregue, a gente não está vivendo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. E ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Aqui fica bem claro o sentimento de descontentamento e indignação dele. Porque ele se acha preterido em relação ao irmão. Poxa, e aí a gente tenta pensar, pô, o outro foi embora, gastou tudo, e eu tô aqui trabalhando, e ele chega, recebe sandália nova, recebe anel, recebe bezerro cevado, é algo assim... É o melhor. É, o melhor da época. Então, como assim não dá na gente uma sensação, né, de como assim que ele vai dar tudo isso para ele, e eu que estava aqui trabalhando no campo, cuidando dos trabalhadores, e eu não recebo isso? Será? Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, de teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aqui acabou. Para ele, a máscara dele cai, ele já, né, não deu nada, como assim? E dividiu pelos filhos igualmente. Então, a fazenda foi dividida igualmente. Como ele fala que o pai nunca deu nada para ele? E ele está ali recebendo trabalho, alimento espiritual, alimento material, e nunca deu nada. Então aqui a gente sente esses sentimentos, né, de auto-engano, de pseudo-amor, né? E aí ele começa, aqui a máscara dele cai, né? Então, ele vive um processo ali de auto-engano, de pseudo-amor, já que o filho, né, este filho se revela descumpridor do primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Será? Né? Ele na verdade, ele não ama a Deus assim, ele não entra à casa do Pai, né? E se ele ama a Deus, ele não conseguiu também amar o próximo, que é o irmão, né? E ele me disse: filho, tu sempre estás comigo e as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Aqui nesse trecho o pai lembra, né, que sempre está com o filho, e tudo no universo, né, está à disposição para a gente usar da melhor forma, né?
A justiça divina, né, ela é feita de misericórdia, de compaixão. Então, assim, a gente precisa entender que cada um tem o seu momento de encontro com Deus, cada um tem o seu momento de se afastar de Deus, e a gente também precisa respeitar esse livre-arbítrio. Então, fica aqui já o ensinamento para a gente, poxa, não é porque agora eu estou aqui no meu caminho reto, me aproximando de Deus, e que agora eu tenho uma palavra final, eu vou dizer que, não, eu sou o certo e você é o errado, você que está se afastando de Deus. Não, a gente precisa ter a consciência de que aquele irmão, ele pode também ser bem-vindo novamente à casa do Pai. Porque a gente entendeu lá atrás que fomos criados simples e ignorantes. Então, de repente, falta ali nesse irmão a capacidade dele entender que, olha, eu não posso me afastar muito não, né? Ou mesmo ele quer entender como é esse mundo lá fora. Então ele vai ao encontro das coisas materiais. E a gente não pode fazer como o filho mais velho fez, de querer achar que você não é mais bem-vindo aqui, como assim? Todos são bem-vindos à casa do Pai em qualquer momento. Aí a gente lembra de Paulo, né? Perseguidor dos cristãos, né? Então Paulo também foi bem-vindo por Cristo. Jesus não renegou Paulo, pelo contrário, Jesus acolheu Paulo e deu a ele toda a disposição, todo o trabalho para que ele nos ensinasse e deixasse um legado de muito amor, de muito trabalho, de muita luta, para entender que a gente erra, mas a gente também tem a capacidade de seguir em frente com aquilo que Jesus nos oferece, com todas as ferramentas que a gente tem à nossa volta. Assim como Alexandre falou no início, o convite a todo momento é feito. O convite a todo momento ele chega de alguma forma, seja de forma material, seja na forma de trabalho. Então a gente precisa estar atento a isso. E aí ele deixa de cumprir esse mandamento, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. A gente, analisando aqui essa atitude do irmão, né, mais velho com o mais novo, observamos o descumprimento desse mandamento. A falta de amor e compaixão com o próprio irmão, foi o que a gente falou aqui. De acolher aquele irmão que se encontrava desviado. Então ele encontrou o caminho de volta para casa, e a gente tem que dar graças a isso. A gente tem que trazer, se alegrar, trazer esse bezerro cevado, para a gente poder comemorar que ele está de volta à casa do Pai. Acho que a gente acelerei um pouquinho. Então, assim, a parábola, ela traz esse ensinamento de reflexão para a gente se auto-equilibrar, para a gente encontrar o caminho à casa do Pai. Então, assim, aqui na parábola, a gente vai entender que em momentos a gente se encontra na forma do filho 1, do filho pródigo, e em outros momentos a gente se encontra na forma do filho 2, porque a gente ainda tem aqueles sentimentos todos para poder melhorar, para poder trabalhar. Então a proposta é que a gente acolha tanto esses sentimentos, mas também acolha esses momentos em que a gente vai para o mundo, em que a gente exerce o livre-arbítrio. E aí, assim, é através do livre-arbítrio que a gente encontra esses caminhos de aprendizado também, no erro, né, em que a gente consegue nos melhorar. E assim, também, nessa reflexão, é que a gente precisa entender o quanto que o outro precisa do nosso acolhimento. Precisa entender que ele está sendo visto, né? Ele está sendo notado. E aí também, outra questão é o nosso exemplo, né? De quando a gente consegue se reerguer e a gente pensa assim, poxa, mas ele não fazia isso, fazia aquilo, agora ele está assim. E a gente vai seguir como um exemplo para as outras pessoas. A gente vai conseguir, né,
trazer esse momento de aprendizado, vai trazer esse momento de reflexão, falar assim, poxa, se ele conseguiu se reerguer, se levantar com a ajuda de outras pessoas, por que eu também não? Então, a todo momento a gente também é notado como seres de exemplo, não só Jesus, né? Mas a todo momento a gente tem um companheiro ao nosso lado que ele está nos ensinando, silenciosamente às vezes, mas ele está nos ensinando. Então a gente também precisa trazer essa reflexão. E o equilíbrio em nossas vidas, né? O equilíbrio dos nossos sentimentos, como a parábola diz, mas a gente não alimentar esse ego, tentar de alguma forma, né, deixar ele mais apaziguado, mais tranquilo, né? Sentiu a raiva, não responde naquele momento, né? Tá ali cobiçando alguma coisa e fala assim, isso realmente é para mim? Isso vai valer a pena se eu for correr atrás disso nesse momento? Então, assim, eu estou sentindo inveja, eu vejo aquele meu amigo assim, assado e tal, então esse sentimento é bom ou ruim? Eu falaria para ele o que eu estou sentindo? Às vezes não. Se é inveja, provavelmente você não vai falar para ele do que você achou, você vai ficar ali, escondidinho, tentando de alguma forma não transparecer isso. Então, são esses ensinamentos que a parábola coloca para a gente, que a gente precisa a todo momento entender que o convite é feito, a gente precisa estar atento, a gente precisa observar nossos companheiros, a gente precisa se organizar mentalmente. A gente vive num mundo tão corrido, tão cheio de coisas para fazer ao mesmo tempo, mas a gente consegue de alguma forma equilibrar e tentar equilibrar tudo isso da melhor forma possível. Obrigado. Nós que agradecemos. Não temos problema com isso. Enfim, somos todos os filhos pródigos, né? E estamos a caminho dessa busca de encontro com o Pai. Obrigado, André. Não se preocupe com o horário, porque é até 8 horas. Está tudo bem. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui. Nesse momento a gente vai fazer o encerramento da transmissão, porque faremos o passe online, aliás, presencial. E agradeço a presença de todos vocês. Até a próxima. Paz e bem. Vamos então começar o trabalho.